Graça e paz, irmãos. Muito bom dia. Uma grande alegria nós estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, prosseguirmos em conhecer e em aprofundar o nosso entendimento da palavra de Deus. De uma maneira diferente agora, né? Numa maneira virtual, numa sala de aula virtual, mas nos acolhemos uns aos outros, nos abraçamos e principalmente estamos unidos como corpo de Cristo, sendo que Ele é a cabeça da igreja. Então vamos orar? Vamos orar juntos? Oramos, Senhor. Mais uma vez, agradecidos pela Tua misericórdia, o Teu cuidado para conosco, por nos prover, Senhor, os recursos que hoje dispomos para estarmos reunidos e prosseguirmos estudando a Tua palavra, Senhor. Tudo isso provém de Ti. Muito obrigado, porque estamos em segurança, estamos com saúde, tem nos dado o livramento, Senhor. Pedimos a cada momento por aqueles irmãos que vivem em condições difíceis agora, Senhor, que estão em sofrimento, aqueles que perderam seus entes queridos. Pedimos, Senhor, mais uma vez, por aqueles que estão à frente de todo esse trabalho, desse enfrentamento, tantos profissionais de saúde, de segurança, todos aqueles que estão dedicados, os cientistas, Senhor, também as nossas autoridades. Ó Deus, que esse momento seja de aprendizado para cada um de nós e que ele seja revestido também do teu cuidado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja. Agora pedimos o teu Santo Espírito que conduz essa classe, Senhor, que nos dê o entendimento, que aqueça os nossos corações, que quebrante, Senhor, a nossa fronte, que nós estejamos prontos para absorver e compreender mais do teu desejo para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão, irmãs queridas, e também por aqueles que em outro tempo poderão também acompanhar esta aula. Tudo isso fazemos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vamos estudar a palavra do Senhor. Vou compartilhar a tela com os irmãos, lembrando que podem a qualquer momento me interromper. Bem? Então vamos preparar aqui. Deixa eu fechar essa parte. Preparar o compartilhamento de tela aqui. Vamos ver se vai ficar direitinho para vocês verem os slides. Esse aqui que eu quero. Então, como está para vocês? Alguém põe o microfone, por favor? Apareceu? Está ótimo. Ok. Está aparecendo. Está aparecendo o slide? Escola Bíblica de Capacitação, PIB-JF, aulas remotas. Estamos aí no livro de Atos, não é, queridos? É isso que nós estamos estudando. Ali tem um QR Code no cantinho. Se você quiser aproximar o seu celular, vai direto para o canal no YouTube, onde as aulas remotas estão sendo ali armazenadas para um estudo assíncrono, fora do horário do domingo às 9 horas. Muito bem. Estudos bíblicos, ok? Esta é uma outra série de vídeos, não está vinculado diretamente ao conteúdo da escola bíblica sequencial, são estudos bíblicos adicionais para o seu enriquecimento espiritual. Também está ali o QR Code, é no YouTube, Prof. Paulo Henrique Silva, bem fácil ali de você identificar. E estão também todos no aplicativo da PIB-JF. Esta é uma aula da Escola Bíblica de Capacitação da PIB-JF. Qual que é o tema, irmãos? Quem se lembra aí? Quem? O Espírito Santo e a expansão da igreja. E a expansão da igreja. O Espírito Santo e a expansão da igreja, é isso que nós estudamos. Se alguém te perguntar, você está tendo aula da Escola Bíblica pelo Zoom, domingo de manhã, mas está estudando o quê? Estou estudando o Espírito Santo. O Espírito Santo e a expansão da igreja. A expansão da igreja. E nós temos uma divisa. Vocês se arriscam a falar o microfone aí? Qual é a divisa? Quem se lembra? Mas recebereis? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos
Atos 1:8. 8, Atos 1:8. Como ensaio ficou bom para o próximo domingo, não ficou? Não é? Então, o próximo domingo nós vamos sincronizar ainda melhor. Né? Então, essa é a divisa, é o versículo que nós escolhemos para representar o nosso estudo. Então, temos muita alegria nesse versículo e sabemos de cor, né? Como que é, irmão Cláudio? Saber de cor, né? Sabemos de coração, né? Sabemos de cor, sabemos de coração essa divisa. Muito bem. Bom, o roteiro do nosso estudo, apresentei na aula passada, vou fazer uma revisão aqui rapidinho, só para a gente pegar o embalo. Atos, capítulos 1-7, Jerusalém e Judéia. Na sequência, de 8-11, a pregação do evangelho se expandiu para Samaria e Antioquia, e de 13-28, até os confins da terra. Esse é o roteiro do estudo. Nós começamos pela primeira viagem missionária de Paulo, que partiu de Antioquia da Síria, foi para a ilha de Chipre, chegando à região da Panfilha e depois por toda a Galácia. Fez o caminho de volta, retornando à igreja que o havia enviado, a igreja de Antioquia. Isto é, primeira viagem missionária. A rota completa, os irmãos se recordam, estudamos aí detalhadamente a primeira viagem, após a qual houve o Concílio de Jerusalém. Famoso livro de Atos, capítulo 15, Concílio de Jerusalém, tem que estudar sempre para o entendimento de tudo que aconteceu ali após a primeira viagem, imediatamente antes da segunda viagem missionária, que já é objeto agora do nosso estudo. Segunda viagem missionária de Paulo, partindo, né, da Síria, Antioquia, e seguindo para a região da Cilícia, terra natal de Paulo, Tarso, depois pela Frígia, Galácia, regiões de Lissa, Derbe, Antioquia da Pisídia, até a fronteira da Mícia. Ali houve uma inflexão, uma mudança de rota. Estudamos no capítulo 16, na sequência, em direção à região da Europa, o que entendemos hoje como Europa. Já em Trode, Lucas se une ao grupo, chegando até o porto de Neápolis, passando pela ilha de Samotrácia, chegando ao porto de Neápolis, já estamos, então, na Macedônia. Agora sim, na região da Macedônia, e Neápolis tomam a famosa estrada romana Via Ignácia. E, a partir de Neápolis, a sequência para a cidade de Filipos. Filipos, na Macedônia, fatos importantíssimos, estudamos também no capítulo 16. Agora estamos em Atos 17, a partir do verso 1. A estrada romana prossegue de Filipos, passando por Anfípolis, por Apolônia, chegando até Tessalônica. Os missionários viajaram por esta incrível estrada romana, algo aí em torno de 160 quilômetros. 160 quilômetros desde Neápolis até chegar a Tessalônica. A estrada continua. Ela continua a partir de Tessalônica, ela segue em direção a oeste, em direção ao Mar Adriático, para depois, por rota marítima, dar destino até Roma. Mas essa é uma importantíssima estrada chegando a Tessalônica. De Tessalônica, vamos avançar depois para Bereia, e de Bereia, deixando a região da Macedônia, indo para Caia, a capital da Caia, Atenas, Corinto, também na mesma região, né? Na verdade, Corinto, Atenas e Corinto nessa sequência, a pequena cidade de Cencreia, ali bem próximo a Corinto, prosseguindo para Éfeso, retornando para o porto de Cesareia, Antioquia da Síria, fechando a segunda viagem missionária. Na sequência, já em Atos 18, terceira viagem missionária, e, por fim, a viagem para Roma, encerrando o livro de Atos em 28, capítulo 28. Pois bem, essa é a rota, e Atos, capítulo 17, está desfolhado aí à nossa frente. Este é o caminho, partindo então de Cesareia e seguindo, partindo de Antioquia, seguindo para Tarso, região da Galácia, o retorno em direção a leste, em direção à Europa, cidade de Trode, ilha de Samotrácia, Neápolis, Via Ignácia, Filipos, seguindo a estrada Anfípolis, Apolônia, chegando a Tessalônica, depois Bereia, descendo para a região da Acaia, região da Ásia Menor, Éfeso, e retornando a Cesareia. Este é o nosso mapa, e no verso 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, rota terrestre,
né, pela estrada, chegaram à cidade de Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então, uma estratégia importante, cidades relevantes, cidades comerciais, a partir das quais poderia haver a expansão do trabalho missionário, como era Tessalônica. Filipos era uma cidade muito importante, mas Tessalônica é a capital. Depois de Antioquia da Síria, nessas viagens que nós estamos vendo aqui, depois de Antioquia da Síria, Tessalônica era mais importante. Então, realmente, um ponto de parada, de apoio fundamental aí para a estratégia missionária de Paulo. Havia uma sinagoga judaica, ele começava ali. Mas espera aí, ele não era o apóstolo aos gentios? E ele vai pregar primeiro numa sinagoga judaica? Já entendemos que esta é uma estratégia de aproximação com aquela comunidade. Paulo era um judeu e iniciava, então, a pregação a partir das sinagogas. Vimos isso na aula passada, também as relevantes cidades, um marco na forma de fazer a expansão do evangelho de Paulo, Tessalônica, Corinto, Éfeso e até Roma, até o Império Romano como um todo. Comentamos sobre Tessalônica, né, aquela princesa, filha de Filipe II da Macedônia, esposa de Cassandro e a irmã de Alexandre o Grande, deu origem ao nome da cidade. O mapa atual é na região da Macedônia, ali já Grécia, a cidade atual de Salônica. Vejo ali a Turquia e a ilha de Chipre, a Síria, região de Damasco e mais ao sul a região de Israel, onde está Jerusalém. Uma próspera cidade, Tessalônica, cidade que envolvia ali um porto fundamental do Mar Egeu e cortado pela estrada. Então, comandava o quê? O comércio terrestre, por meio da estrada romana, e o comércio marítimo também. Vejam, era o ponto de entrada, de chegada para a Europa, extremamente importante. Está aí o passeio, você vai colocar na sua rota de viagem, né? Um dia fazer um passeio ali por Tessalônica, né? Conhecer mais sobre esta cidade tão importante. Bom, então Atos 2. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Vejam bem. Então, senso de oportunidade do local foi para uma cidade importante. Dentro dessa cidade, na sinagoga, onde ali haveria pessoas interessadas e dariam oportunidade para que ele falasse como judeu que era e mestre da lei. 3 sábados, então houve uma estratégia também no sentido de repetição, de aprofundamento do entendimento, da transmissão do conteúdo para aquelas pessoas. Ele não ficou apenas 3 semanas em Tessalônica, não, tá, irmãos? Não foi isso, não. Ele ficou por mais tempo. Inclusive, é relatado que ele recebeu a ajuda da igreja de Filipos enquanto estava em Tessalônica. Então, não foram apenas 3 sábados, 3 semanas que ele ficou, não. Mas ele pregou por 3 sábados, aqui relatados por Lucas, discutindo uma forma dialética, com perguntas e respostas, buscando compartilhar toda a Escritura com aqueles irmãos e dizendo que o que estava no Antigo Testamento culminava em Cristo. Esta era a base. Fazendo essa transposição do Antigo Testamento, que os judeus tinham sua Bíblia hebraica, passando para o Novo Testamento, no nosso entendimento hoje, a partir de tornar Cristo cristocêntrico na vida daquelas pessoas. Tudo com base nas Escrituras. Não estamos falando de nenhum milagre aqui, nenhum sinal, nenhuma maravilha, mas tudo com base na Escritura. Com base nas Escrituras, ele discorreu, debateu com os judeus nas sinagogas, explicando e provando. Pregação, né? O que é pregação? Você explicar, você demonstrar, você provar e aplicar. Então, uma forma corretíssima de pregação com apenas uma mensagem. Disse que Paulo é um pastor de uma mensagem só. Sempre Cristo, sempre Cristo. Tudo que eu tenho para vos dizer é sobre Cristo e este crucificado. Que ele deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Irmãos, que mensagem difícil, né? Mensagem difícil.
levar os pecadores ao arrependimento, dizendo que aquele homem morreu na cruz, precisava sofrer e ressuscitou pelos nossos pecados. Uma mensagem bastante difícil de ser levada. E dizia, esse Jesus que eu proclamo, esse é o Cristo. Está aí a base do Evangelho. Qual é a nossa missão? Levar a palavra do Senhor, provando que Jesus, que este é o Cristo. Basta aprendermos com o missionário Paulo. Bem, nós temos 3 versículos de complementação em relação a Atos 17, 3. Alguém quer exercitar uma leitura? Quer tentar? Ler Atos 24, 26, como fazíamos lá na presencial? Pode ficar como dever de casa também, né? Aqui nós vamos construindo, né, a aula, a dinâmica da aula de acordo com o que for mais conveniente para os irmãos. Pode ler? Ah, sim, por favor. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso, o chamava muitas vezes e conversava com ele. Aí, chamava e conversava com ele. Olha a estratégia, não é, irmãos? Vamos aprender com isso, né? Sempre debatendo, conversando, apresentando. Nós não temos que levar um convencimento, né? Mas nós temos que apresentar a palavra do Senhor. Em Atos 3,18, é fácil chegar até Atos 3,18? Quem pode me ajudar? Vou ler aqui. Ah, ótimo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Tudo isso aconteceu e é a aplicação dessa palavra para aqueles irmãos judeus. Vejam bem, tudo que estava previsto no Antigo Testamento se realizou em Jesus. Poderia haver alguma resistência, certamente, não é? Sempre há algum pretexto para não crer, não é, irmãos? Já perceberam isso? Sempre alguém tem pretexto para não crer. Eles teriam seus pretextos, mas Paulo estava solapando todas estas resistências, se apoiando exclusivamente na Escritura, exclusivamente na palavra. Já em Atos 9, 22, quem chegou rapidinho aí, agora é digital, né? Na Bíblia é digital, Atos 9, 22 é fácil de achar. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só, demonstrando desde Damasco, né? Logo após a sua conversão. Lá ele já confundia os judeus, demonstrando, mas note que agora ele está não apenas demonstrando, ele está explicando e provando. Paulo ganhou robustez, ganhou consistência, ganhou fortaleza espiritual nesse tempo. Se antes ele apenas demonstrava, não, agora ele explica, ele prova, ele está seguro da palavra, ele não tem dubiedade na sua fala e ele também não falsifica a mensagem, ela é uma só. Ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar pelos nossos pecados e para a nossa justificação. Resultado disso, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Talvez Timóteo tenha ficado em Filipos, tá, irmãos? É bem possível que Timóteo tenha ficado em Filipos e depois reencontrado. Bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Versículo muito importante. Então, alguns judeus se converteram a Cristo. Pronto, primeiro grupo, judeus que se converteram. Se uniram, inclusive, a Paulo e Silas. Gregos tementes a Deus. Aqueles que não eram judeus, mas que temiam a Deus, talvez alguns prosélitos já convertidos ao judaísmo, e também aqueles que temiam ao Senhor nosso Deus. E não poucas mulheres, mais um grupo importante, aí as mulheres sempre participando de maneira importantíssima do ministério de Paulo.
versos de 1 a 4. O que nós estamos vendo ali? A pregação do Evangelho, a aceitação do Evangelho, a recepção da palavra do Senhor, aqueles que deviam ser salvos, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador dentro de toda aquela comunidade, de 1 a 4. Mas haveria resistência? Os irmãos acham que haveria alguma resistência ali? Chegando na sinagoga, todas essas conversões, tudo isso movimentando. Então, a partir do verso 5, a história começa a mudar. Mas nós conseguimos chegar rapidinho em Atos 10, 2? Só para essa leitura? Complementar? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Lembram dessa passagem? Cornélio, isso mesmo, né? Cornélio, temente a Deus, um romano temente a Deus. Atos 16, 14. Já está em ponto aí, quer ver? Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Veja só, importante. Aconteceu em Filipos, né? Filipos, ele sabia que haveria, sim, mulheres, né? Inclusive mulheres de alta posição em Tessalônica, como houve em Filipos, que iriam ser convertidas ao Senhor nosso Deus. Fechando, 11, 21. Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitos crendo se converteram ao Senhor, também aqui em Tessalônica. Bom, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, não é isso? Já tínhamos esta informação a partir de João 4,41, está aí uma imagem bem bonita para você guardar, colocar aí no seu PIN, no seu bloquinho de notas, João 4,41, por causa do quê? Sinais, milagres, maravilhas? Não, a conversão vem por meio da palavra do Senhor. Muitos outros creram. 17,5, a história já muda um pouco. Mas os judeus ficaram com inveja. Hein? A tradição católica romana diz que a inveja é um dos 7 pecados capitais, não é isso? Orgulho, inveja. Depois você vai no Google ver quais são os outros, né? Você sabe quais são, né? Então, orgulho, inveja, continua aí, né? Continua aí, dá um Google, né? Vamos ver se você se lembra aí quais são os demais. Mas é interessante colocar nessa ordem, né? Primeiro o orgulho, né? Aquela fronte altiva, primeiro o orgulho e depois a inveja do que estava ali acontecendo. Aqueles homens traziam uma mensagem terrível, irmãos. Mensagem terrível de alguém que foi fustigado, castigado, morreu na cruz e que morreu para que os pecadores se arrependessem e crescem. Que mensagem é essa? Era para ver uma repulsa muito grande a essa mensagem, mas não era isso que estava acontecendo. Muitas pessoas creram e os judeus começaram a ficar ali invejosos. Ora, nós estamos trazendo uma religião cheia de ritos, cheia de cerimônias, uma religião já ancestral, que vem lá do nosso pai Abraão, e de repente esses homens chegam aqui nessa cidade, estão falando de um rabino da Galileia que foi crucificado e ressuscitou, e as pessoas estão se convertendo a essa palavra. E hoje em dia essa palavra continua sendo dura da mesma forma, né? As pessoas podem ter ouvidos mais sensíveis para as coisas do mundo. E quantas tentações e quantas palavras hoje nós temos? E quantos poderão ficar com inveja? Por que você está na escola bíblica, domingo, 9 horas da manhã? Você tem tanta coisa que poderia estar fazendo agora. Mas não, você está aqui. E eles tiveram inveja. Esse sentimento de inveja move as pessoas
contra o objeto da sua inveja. Eles querem destruir. Eles não podem ter aquilo que aquelas pessoas têm. Eles não conseguiam ter o efeito que Paulo e Silas estavam tendo. Então eles queriam destruir, para que ninguém os ouvisse mais. E com isso alimentasse o seu outro pecado do orgulho. Fizeram o quê? Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Também não é a primeira vez que você ouve essa história, não, né? E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Isso era péssimo para Tessalônica. Tumulto na cidade. Tessalônica era uma colônia romana. Eles viviam como os romanos. Eles tinham privilégios, tal como se morasse em Roma. Uma cidade importantíssima. O governador daquela província romana estava ali. Eles não queriam de maneira alguma que a cidade fosse agitada, movimentada por qualquer tumulto, porque se chegasse aos ouvidos do imperador, isso poderia prejudicar a cidade. Invadiram a casa de um irmão chamado Jason, em busca de Paulo. E houve ali alguém que dedurou. Olha, estão morando naquela casa, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Irmãos, queriam agradecer por tudo que estava acontecendo ali? Queriam louvar a Deus pela vida daqueles irmãos? Não, de maneira... Vocês se lembram daqueles de Sodoma e Gomorra? Lembram daqueles homens que foram levados lá até a casa? Pois é, trazê-los por meio da multidão seria para fazê-los sofrer. E Deus deu o livramento. Eles já não estavam mais ali, né? E você poderá ler depois, eu vou deixar dever de casa, Atos 13, 45, 1 aos Tessalonicenses 2, 16, né? E Romanos 16, 21. Estamos vendo aqui resistência à pregação do Evangelho. Aconteceu em Filipos? Qual foi o motivo? Nós poderíamos nos lembrar de alguns motivos importantes porque houve resistência e perseguição em Filipos. Mas eu vou citar apenas um. Dinheiro. Lembra? Na cidade de Filipos? Da exploração daquela jovem? Muito relacionado ao dinheiro. Certamente havia outros motivos, mas esse era um deles. Perseguição aqui, em Tessalônica. Motivo? Inveja. Resultado? Perseguição aos missionários. 17:6. Contudo, não os achando, arrastaram o dono da casa, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Alguém já falou isso de você? Essa família, essa irmã, esse irmão que tem alvoroçado o bairro, que tem alvoroçado o seu local de trabalho, que tem alvoroçado o seu local de estudo, que tem alvoroçado a família, chegou também aqui. Isso é um grande elogio, né? Alvoroçar o mundo com a palavra de Deus. Mas não é isso que eles estavam querendo dizer, não. Querendo dizer que eles estavam causando tumulto. Primeira acusação, tumultuar a cidade, quebrar a ordem da cidade, trazer àqueles irmãos algo que seria extremamente mal visto perante o governador em Tessalônica e perante o imperador em Roma. Esses homens têm causado um alvoroço, não só aqui. Vocês já ouviram falar o que eles fizeram lá na região da Galácia? E Filipos, aqui perto. Também isso aconteceu, eles foram até presos em Filipos. Imagine, nós não podemos deixar que esses homens continuem fazendo essas coisas. Jason, você tem que dizer para onde eles foram, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Mais 3 versículos de dever de casa para você. Logo aí embaixo, na barrinha, anote, depois faça o complemento do estudo. 17:7 vem na sequência, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, mais uma imagem bonita aí do nosso peixinho, representando o nosso trabalho missionário. Guarde essa imagem aí para você, compartilhe. E Jason os recebeu em sua casa. Todos estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Agora complicou ainda mais.
Se a acusação de tumultuar a cidade já era ruim, imagine esta acusação. Sedição, traição contra o imperador. Era uma estratégia terrível, irmãos. Não estavam acusando de pouca coisa, não. Acusar contra César, eles estavam indo contra os decretos de César. Isso é uma alta traição perante o imperador romano. Os missionários estavam correndo risco de serem mortos, de perderem as suas vidas por conta. E também Jason, que estava sendo acusado de tê-los recebido em sua casa. Porque não era uma acusação contra um rito religioso judaico. Não era apenas uma divergência doutrinária entre vertentes do judaísmo, que os romanos não estavam nem muito preocupados em relação a isso, não. O que estava acontecendo era provocado pela inveja. Você já leu Provérbios 14, 30? Provérbios 14, 30? Anota aí no cantinho. Depois, Provérbios 14, 30. A inveja é a podridão dos ossos. Hein? A inveja é a podridão dos ossos. A partir dessa podridão, eles criaram uma mentira, acusando os missionários de traição contra o imperador romano. Imagine só. Isso é o quê? Morte, sentença de morte. Qualquer acusação contra desavenças teológicas, doutrinárias, judaicas, não seria muito importante. Mas contra César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Como isso seria entendido? Dai a César o que é de César? Será que seria entendido assim? Não, de forma alguma. Estes são seguidores, súditos daquele que está afrontando César, dizendo que Jesus... Aliás, quem é esse Jesus mesmo? Não sei muito bem, não. Aliás, eu acho até que ele já morreu, mas dizem que ele ressuscitou. Não, mas estão dizendo que ele é que é o rei, não César. Prestar culto ao imperador. Esses irmãos prestariam culto ao imperador, vocês acham? Eles iriam se curvar perante uma imagem do imperador? De forma alguma. Mas o reino que eles estavam pregando não é desse mundo. Não é esse reino que eles estavam falando. Não é do reino de César. Mas toda a informação foi, então, distorcida naquele momento. Mais versículos importantes, passagens a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, estão aí na barrinha azul para você. Ouvindo isto, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados. Espera aí. Além de tumultuar a cidade, ainda estão falando contra os decretos de César. Nós temos que agir rápido. Essa notícia vai chegar em Roma. E quando chegar em Roma, a cidade toda de Tessalônica vai sofrer as consequências. O imperador não vai deixar isso barato, então é melhor nós agirmos aqui contra estes homens. Receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada, os soltaram e continuaram buscando encontrar Paulo e Silas. Qual a situação de Jason? Você acha que ficou confortável para ele ali? E por outro, você acha que ele deixou de pregar o evangelho por causa disso? Eu acho que não. Mas tem alguma coisa ali nas entrelinhas. Jason foi fustigado, certamente, foi ameaçado, teve que pagar uma fiança, foi solto, mas tem algo assim muito interessante. Talvez Jason tenha que ter dado a sua palavra, ter se comprometido em garantir que aqueles missionários não voltariam em Tessalônica. Dessa vez, mas que eles não voltem aqui. Jason, você não quer dizer para onde eles estão? Você os escondeu, nós já sabemos, eles fugiram, não estão na sua casa, mas você vai ter que pagar uma fiança a respeito disso, porque, afinal de contas, nós temos que mostrar para o imperador que alguma coisa nós fizemos. Mas vou te falar uma coisa aqui, Jason, que eles não voltem mais, hein? Que eles não ponham mais o pé aqui em Tessalônica. Bom, digo eu, né? Agora nós já estamos aqui, né, tentando fazer uma interpretação do que pode, né, ter acontecido naquela condição. O que poderia dar base a isso?
se você estudar depois, lá em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo escreve aquela igreja, ele não volta a Tessalônica. De fato, ele não volta. Mas ele escreve sentido àquela igreja. Eu queria voltar, mas Satanás impediu. E o impedimento pode estar relacionado com toda esta movimentação dos oficiais da cidade, dessa agitação, dessa pressão, dessa turbulência, e pode haver ali até uma chave exegética para nos permitir entender que realmente Paulo não tinha mais condições de voltar ali. Na sequência, ele vai para onde? Ele sai de Tessalônica e vai para onde? Põe o microfonezinho aí. Bereia. Bereia. Alguma coisa aí como uns 40, 60 quilômetros, né? 50 quilômetros ali de Tessalônica. Ele não vai para muito longe, não, sabe? Talvez ele pensasse assim, eu vou ficar um tempo aqui em Bereia, essa onda aí vai passar e eu vou retornar a Tessalônica, porque o ponto focal da pregação é Tessalônica. Mas não volta. Não volta. De Bereia, ele, inclusive, sai da Macedônia, vai para a região da Acaia, ele não consegue retornar e escreve sentido aos Tessalonicenses. 2009, quando essa classe começou. Sabia disso, irmãos? Essa classe teve início em 2009. O primeiro livro que nós estudamos foi 1 aos Tessalonicenses. Passamos por esse versículo, versículo 2,18. Paulo foi impedido de retornar. Jason foi solto, mas talvez tenha ocorrido tudo isto, e a partir do verso 10, nós vamos entrar com uma outra perspectiva. Quero fechar o nosso estudo de hoje com essa tela. Livramentos do Senhor. Nós somos chamados a um trabalho tremendo, né, irmãos? A carregar a nossa cruz, a pregar a palavra, mas não seria fácil. Nós havemos de saber o quanto devemos padecer pelo nome do Senhor. Não só Paulo, mas cada um de nós. Mas Deus nos dá o livramento. Em Atos 5:19, um anjo libertou os apóstolos em Jerusalém. Estudamos, né? Lembra-se bem? Já em Atos 12, novamente, Pedro é liberto, né, da cadeia, da prisão, lá em Jerusalém. Em 16:26, estudamos recente, um terremoto. Terremoto localizado, né, direcionado, específico ali em Filipos, libertou Paulo e Silas da prisão. Agora, em 17:9, Jason é libertado após o pagamento da fiança, ter feito ali um entendimento, pagou a fiança em Tessalônica. O nosso Deus é muito criativo, né? Ele constrói, ele cria, ele trabalha até hoje, e ele lança a mão de recursos naturais e sobrenaturais em favor de cada um de nós. Pode ser um anjo que venha trazer o livramento para você. Pode ser uma causa natural, um terremoto, algo da natureza. Pode ser até algo humano, como até o próprio dinheiro. Pode ter sido usado, né? Pode ser usado pelo Senhor. São diferentes formas do nosso Deus agir. Ele é muito criativo. Ele é criador. E nós temos que estar preparados para ouvir estas mensagens do Senhor, estar atentos também a cada momento que Ele nos livra e nós talvez nem nos apercebamos disso. Porque Ele é tão sutil, tão cuidadoso, Ele lança a mão de recursos que estão fora do nosso entendimento mais simplório, que precisamos estar muito atentos para o cuidado que Ele tem conosco. O cuidado que o nosso Senhor tem conosco. E assim Ele fez com os missionários e tem feito com cada um de nós. Nesses tempos, inclusive, de pandemia, o Senhor tem agido de diferentes maneiras para preservar, para cuidar da vida de cada um de nós. Bom, nós vamos prosseguir, então, a partir de 17:10, para onde? Bereia. Estamos deixando Tessalônica nessa aula. Guardem bem esse estudo, complementem com aqueles versículos adicionais, assistam a aula novamente, façam a leitura bíblica e já se antecipem a Bereia.
nós vamos ver o que aconteceu naquela cidade. Por que os bereanos foram tão importantes para o trabalho do Evangelho de Paulo. Difusão do Evangelho. Amém, queridos? Amém? Alguém quer perguntar, comentar, fazer alguma observação sobre o nosso encontro de hoje? Muito obrigado, tá? Todos vocês. Muito feliz pela presença. Também agradeço aqueles que vierem assistir essa aula no momento que lhes for mais oportuno. Podemos orar, então, para terminar? Podemos? Oremos juntos, então. Senhor, isto tudo é a nossa dedicação, é o nosso louvor a Ti, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, nós dedicamos a nossa vida, o nosso estudo, o nosso empenho ao entendimento da Tua palavra. Hoje nós fomos muito esclarecidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E que isto venha a modificar as nossas vidas, que essa palavra seja transformadora e já possamos aplicá-la nesse dia, nesta semana, com base em tudo aquilo que aprendemos que o Senhor fez por meio daqueles missionários naquela cidade. Todos os exemplos, o livramento, a estratégia, a confiança, a coragem, o reconhecimento da soberania de Cristo. Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas e nós queremos continuar conhecendo mais de Jesus. Que no próximo domingo estejamos juntos novamente, Senhor, traga mais irmãos. Muito obrigado, abençoe a cada um que está acompanhando estes estudos bíblicos pela Escola Bíblica de Capacitação da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Abençoe este ministério, Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus os abençoe e guarde. Até domingo que vem. Amém. Até domingo que vem. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, professor. Obrigado, queridos. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Ok, tchau.